Olá, turma. Bem-vindos mais uma vez à minha casa. Bem-vindos à minha videoaula. Tá? Hoje nós iremos, então, corrigir o exercício que eu passei para vocês na aula passada, né? Que é uma grande preparação para a avaliação. Na hora da live, eu vou falar com vocês sobre avaliação, sobre os conteúdos e tal. Vou dar algumas orientações para vocês na hora da aula, na aula ao vivo. Então, já respondendo a pergunta de muitos aí, sim, teremos aula ao vivo, tá? Então, vou passar para vocês aqui a videoaula, vou corrigir os exercícios, vou passar com vocês aí o conceito, né, de função quadrática, e após esse conceito, né, após a exemplificação e tal, aí eu vou para a hora da live, tá? E aí, na hora da live, eu vou passar essas orientações para vocês. Hoje, né, impreterivelmente, digamos assim, eu já coloquei os exemplos para vocês. Já coloquei os exemplos para vocês no slide, né, no PowerPoint. Então vai ficar um pouco mais fácil, digamos assim, e não vai ficar, né? Porque é um conceito, a aplicação bem facinho, tá? Então eu hoje resolvi não usar o tablet por causa da irregularidade que ele causa na hora de escrever. Eu comprei uma mesa digitalizadora, digital, né? Estou esperando ela chegar, acho que semana que vem ela chegando, melhora bastante nossa vida aí de matemática. Cansei de usar o tablet, vou investir, né? Já que a faculdade não investe, eu vou investir na aula. Então, pessoal, vamos lá, né? Vou passar com vocês aqui. Deixa eu só confirmar que vocês estão aí, tá gravando, tá gravando. Então vamos lá, pessoal. Eu vou abrir aqui abrir dois, isso, para poder ficar mais fácil, tá? Se vocês escutarem algum barulho aí, tá, pessoal, não esquenta não, porque meu vizinho aqui tá reformando a casa dele, eu tenho que gravar a videoaula. Vamos lá. A número 1, pessoal, do exercício, ele fala assim, ó, qual é o coeficiente angular, o A, e linear B das funções abaixo, né? Então, nós temos ali, ó, vamos para a letra A. Já está lá, né? F de x igual a 2x menos 1. Então, o A, pessoal, é o número que está ligado com x. Então, o coeficiente angular seria o número que está ligado com x. Então, o A é igual a 2 e o B é igual a menos 1, tá? Cuidado, pessoal, cuidado com essas questões assim, ó, porque o sinal ele também acompanha, tá? O sinal ele acompanha também o número, tá? Não é só o número em si, tá? Então, o coeficiente angular aqui seria o 2 e o linear é o menos 1, ou seja, ela é uma função crescente e ela vai cortar, né, a reta vai interceptar o eixo y no menos 1. Vamos lá, a B. F de x igual a menos 3 menos 5. Então, o A, que é o coeficiente angular, é menos 3, tá? E o B, menos 5. Tem que tomar muito cuidado com essa questão. E nós temos ali o C, ó. F de x igual a 7x mais 41, onde o A é 7 e o B é 41. Aí, nesse caso, por que eu não coloquei mais? Porque não há necessidade. Toda vez que eu tenho um número ali, só o número, eu sei que ele é positivo, não há necessidade. Nós temos a D, ó. F de x é igual a menos 3x dividido por 5 mais 8. Então, o A é menos 3 quintos e o B é o 8, tá? O E, f de x igual a 16x sobre 3 menos 7 sobre 2. Então, o A é o 16 sobre 3 e o B menos 7 sobre 2. Tá? Tomar muito cuidado com essas questões. A letra B, a número 2. Analisando o coeficiente angular das funções do primeiro grau abaixo, classifique-as em crescente ou decrescente. Lembrando, né, pessoal, a gente já sabe o que regula, né, o que é que determina se uma função ela é crescente ou decrescente, que é o coeficiente angular, que é o A. Então, se o A for positivo, obviamente, né, nós teremos uma função crescente. Se ele for negativo, nós teremos uma decrescente, tá? Então, vamos lá. Ó. Então, f de x igual a 2x menos 1. O 2 ali, ó, ele é positivo, né? Maior que zero. Então, ela é uma função crescente. Pronto, essa é a análise que eu tenho que fazer. Aí, agora, ó, b, f de x igual a menos 3x menos 5. Então, menos 3 é menor que zero, não é? Então, decrescente. Próxima, f de x igual a 7x mais 41.
7 positivo, então ela é crescente. D. F de x é igual a menos 3x quintos, né, mais 8. Então, ela é decrescente, porque menos 3 quintos é decrescente. Já no caso da E aqui, ó, se eu fizer aqui 16 dividido por 3, eu vou ter um número maior que 0. Então, por isso que ela é crescente, ok? Vamos lá. Então, prontinho. Certo, a 3. Observe a tabela abaixo. Nós temos um número de refrigerantes ali. Nós temos 1, 2, 3 e 4. E o custo final, 2,50, 5,50. E o final lá, o preço total, 12,50, né? A letra A fala assim, ó, qual o preço a ser pago por 3 refrigerantes, pessoal? Então, pela tabela, a gente já sabe que cada refrigerante custa 2,50, não é? Vamos lá na tabela, ó. Um refrigerante, 2,50, né? Tá lá, ó. Então, a gente já sabe. Então, é fácil. O preço pago 3 refrigerante é 3 vezes 2,50 igual a 7,50. Então, aqui seria 7,50. Simples assim. A B, né? A B está perguntando qual o preço a ser pago por 4 refrigerantes. A mesma coisa, né? 4 vezes 2,50, R$10. Está aqui, ó. Certo? E aí, vamos lá. A C, né? A C fala assim, ó. Se o preço total foi de 12,50... Então, quantos refrigerantes foram consumidos? Né? Aí, ó, se o preço total foi 12,50, então chamado do X o número de refrigerantes, que 2,50, que é o preço dos refrigerantes, vezes X é igual a 12,50. Portanto, X é igual a 5. Né? Ou seja, foram comprados 5 refrigerantes. Por quê? Porque letras para um lado, números para o outro. Então tá 2,50, né? vezes x. Passa o 2,50 dividindo para o outro lado, 12,50 dividido por 2,50 vai dar 5. Então o x vale 5, ou seja, para poder dar um valor de R$12,50, foram consumidos, não comprados, foram consumidos 5 refrigerantes. A D. Qual o preço a ser pago por 7 refrigerantes? Fácil, né? 7 vezes 2,50, R$17,50. Vamos lá. Se o preço total foi de R$30, quantos refrigerantes foram consumidos? Então, nós vamos lá. Ó. Se o preço foi de R$30, então chamamos X o número de refrigerantes, em que 2,50 vezes X gerou 30 reais, né? Portanto, né, x é igual a 12, porque 30 dividido por 2,50, né? 2,50 está multiplicando aqui, ó, o x, passa para o outro lado dividindo. Então, vai dar 12. Então, foram comprados 12 refrigerantes. A F. Determine uma fórmula matemática que mostre o valor pago em função do número de refrigerantes consumidos, né? Então, a fórmula matemática do valor, né, que é o V, a gente vai usar o V em função do número de refrigerantes, que é o X, consumido por. Então, V de X é igual a 2,50 vezes X, que é o valor unitário do refrigerante, vezes a quantidade que você vai consumir. Aí, pronto, essa é a fórmula matemática. Facílima. Vamos lá. Número 4. Só ver se está gravando. Tá. Número 4. Um motorista de táxi cobra R$3,70 a bandeira, né, que é a tarifa fixa de cada chamada, e mais R$1,20 por quilômetro rodado. Considerando essa informação, preenche a tabela abaixo. Então, nós temos lá, né? 1, 2, 5, 20, né? E temos ali uns dados. Então, está querendo que nós preenchamos esses dados aqui, correto? Beleza, então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que entender, né? Para 1 quilômetro, tá aqui, ó. A fórmula matemática que eu vou usar é essa daqui, pessoal, ó. Vx, que é o valor, é igual a 1,2x, que é o valor cobrado por quilômetro, mais 3,70, que é a taxa fixa, tá? Então, x igual a 1 quilômetro, então vamos lá, ó, vai ficar assim, ó, 1,2 vezes 1 mais 3,70. Então, 1,2 vezes 1 dá 1,2 mais 3,70, 4,90. Então, 4,90 vai ser o preço colocado na tabela lá, ó, pro primeiro, para 1 quilômetro. Aí nós vamos para o 2, né? Então, x para 2 km. Então, vai ficar Vx igual a 1,2 vezes 2. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vezes 2 mais 3,70. Então, vai dar 6,10. Então, vem aqui, ó, 6,10. 5 km, né? Então, V de x
É só trocar, gente, tá? É só trocar. Onde for o x da função afim, eu vou colocar, dessa função que nós criamos ali em cima, eu vou colocar o valor dos quilômetros. Então, ó, 1,2 vezes 5 mais 3,70 é igual a 9,70, tá? Então, tá lá no 2. Aí, no 20 quilômetros, então, Vx ali, ó, é igual, né, a 1,2 vezes 20 mais 3,70, que dá 27,70, tá lá. Aí, nós temos ali, ó, para 51,70, né? Aí, nesse caso aqui, nós já temos o valor do 51,70, que isso quer dizer que a função toda, v de x vale 51,70. Então, vai lá, Vx igual a 1,2x mais 3,70. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vamos lá. Danado. Então, vamos lá, vai ficar, né? 51,70 menos 3,70, porque o 3,70 estava de um lado, passou para o outro lado, né? Estava somando, passa subtraindo, né? Então, vai ficar R$ 48,00 igual a 1,2x. X é igual a 40 km, por quê? 48 dividido por 1,2 dá 40 km. Então, gastou 40 km para poder pagar 51,70. Mesmo cálculo agora eu vou fazer, né? Resolvido o probleminha aqui, meu telefone tocou. Então, nós temos ali, ó, no próximo, né? Vx igual a 60, nós temos que 63,70 é igual a 1,2 vezes x mais 3,70, sendo que 63,70 menos 3,70, estava de um lado, passa para o outro, igual a 1 sobre 2, a 1,2x, sendo que dá 60 igual a 1,2, que vai dar 50. Por quê? 60 dividido por 1,2. Aqui, pessoal, a gente optou por usar, tá, o x de um lado, do lado direito e os números reais, né, pelo lado esquerdo. Mas como queiram fazer, tá? Não interfere. Pronto, encontrei. Então, para x, R$50 para dar 63,70. Vamos lá, próximo. Vamos lá, ó. Na questão anterior, determine uma fórmula matemática que forneça o valor a ser pago V em função da distância percorrida, né? Então, nós temos aqui, ó, né, V de x igual a 1,2x mais 3,70. A gente já estava usando ela aqui, né? Pronto, tá ali, ó. Resolvido. Facinho, Gutenberg, é só isso mesmo? É mais uma questão de interpretação. Na prova, é claro, né? Tem níveis de dificuldade. Tem questões lá que são fáceis, são questões lá que são médias e outras extremamente difíceis, mas... Vamos lá, número 6. Sendo f de x igual a 12 menos 5x, determine, né? Primeiro, f de 3. F de 3, então. F de 3 igual a 12. Menos 5 vezes 3, que é só trocar o 3, né? O x pelo 3. Então, vai dar 12 menos 15, né? Porque 3 vezes 5 é 15, então vai dar menos 3. Pronto, encontrei o resultado, menos 3. Vou usar pelo de lá, então b, f de 10, então é só trocar o x pelo 10. 12 menos 5 vezes 10, primeiro faça a multiplicação, 12 menos 50 dá menos 38. A f de menos 6, então é só trocar, 12 menos 5 vezes menos 6 dá 30, né? Então, menos vezes menos dá mais, então 5 vezes 6, 30. Então, 12 mais 30, 42. E nós temos agora o f de 0, então vai lá, 12 menos 5 vezes 0 é 12 menos 0, que é o próprio 12, tá? Pronto. A 7. Escolha 2 pontos quaisquer das funções abaixo e assinale-os no plano cartesiano. E, em seguida, construa os respectivos gráficos da função do primeiro grau. Né? Então, vamos lá. Ó. Então, nós temos aqui, ó, f de x igual a 3x mais 4. Então, para escolhermos 2 pontos, basta atribuirmos 2 valores distintos em x e determinados valores de y. Assim, a gente pode adquirir qualquer valor. Então, aqui, ó, nós demos valor para x de f1, de 1. Então, 3 vezes 1 mais 4 é igual a 7. Portanto, né? Portanto, temos
o par ordenado. O 1, que foi o valor que eu dei, que é o x, e o 7, que é o valor do y que eu encontrei. Aí, né, eu vou fazer lá o outro lado, que eu preciso pelo menos de 2 para poder ter uma reta. E eu dei o valor para 0, então 3 vezes 0 mais 4, Gutenberg. Poderia ser menos 2, menos 1? Sim, poderia. É o número que você quiser. O exercício deixa bem claro, tá? Atribua dois números, dois valores quaisquer aí, para poder você operacionar. Então, tranquilo, tá? Eu usei esses. Ah, Gutenberg, eu vou apagar os meus agora, porque o seu não tá assim. Não precisa apagar, tá? Não precisa apagar. O que a gente tem que entender é o seguinte, ó. A gente tem a função lá, ela é crescente, tá? Então, não vai mudar nada, ela é crescente, e ela vai passar, o y vai ser interceptado, né, lá no 4. Isso que a gente tem que entender, tá? Então, f de 0 é igual a 3 vezes 0 mais 4, que é 4, né? Então, portanto, 0, que é o valor que eu dei para x, e 4, que é o valor de y que eu encontrei. Fui lá, ó, e tracei o meu gráfico, tá? Tá vendo? Eu consigo fazer, pessoal, porque desenhar gráfico é fácil, desenhar gráfico, né? E se eu fosse desenhar no tablet, quanto tempo que eu ia gastar desenhando nesse tablet, né? Então, tá ali, não ia sair retinho, tá lá, ó, né? Eu encontrei, então, o 0 e o 4 tá aqui, e nós temos o 1 ali embaixo e o 7 lá em cima. Eu vou lá, corto a reta e identifico ela, ó, f de x é igual a 3x mais 4. Pronto, resolvida a situação. A B, g de x igual a menos 2x mais 5. Então, é só escolher valor para x, eu vou encontrar o valor de y. Nesse exemplo aqui, nesse exercício, eu usei o 0 e o 3, tá? Então, primeiro o 0. Então, menos 2 vezes 0 mais 5 é igual a 5 positivo. Então, eu tenho ali o x 0 e o y 5 nos primeiros pontos. Depois, f de 3 igual a menos 2 vezes o 3, que é o valor que eu dei para x, mais 5 é igual a menos 1. Então, nós temos ali o 3 de x e o menos 1 em y. Aí eu venho aqui, ó, e traço o meu gráfico. Ó. Eu tenho primeiro o 0 e o 5, tá lá em cima, certo? De todo jeito ele ia interceptar lá, ó, no 5. Meu coeficiente linear tá lá no 5 e 0. Opa. E o 3 e o menos 1, tá? Aí eu venho aqui, traço a minha reta e vou lá e coloco ali a minha função. Ela não coube ali, não saiu, mas tudo bem. A C. H de x é igual a 5x menos 3. Mesma coisa, eu escolhi o 0 e o 2. Nesse caso, pessoal, escolha um número que vocês quiserem, tá? Não vai apagar a conta de vocês aí, não. E outra coisa, lá tá falando no enunciado, escolher 2 pontos. Essa é a única regra, 2 pontos. Gutenberg escolhe 5 pontos. Não tem necessidade, né? Bobeira ter escolhido 5 pontos. Concordam comigo? Beleza. Então, vamos lá. Então, o 5 vezes 0 menos 3 igual a menos 3. Então, 0 e menos 3. E f de 2 igual a 5 vezes 2 menos 3 dá 7. Então, 2 e 7. Vou lá no meu gráfico e faço a minha marcação. Então, o y está aqui. Ela é uma função crescente de todo jeito. Então, o y está aqui. Certo? E o meu x... Cadê? E minha segunda operação, que é o 2 e o 7, né? Tá aqui. Pronto, tracei a reta. Linda, maravilhosa. Perfeita. Bem melhor. Vamos lá. Y é igual a menos 4 menos 1. Essa eu já sei que ela vai dar decrescente. Tá? Então, dei valor de 0 e 2 de novo. Então, menos 4 vezes 0 menos 1 dá menos 1. Então, primeiro ponto, que é o A, vai dar 0 em x e menos 1 em y, né? E o segundo, f de 2 é igual a menos 4 vezes 2 menos 1 é igual a menos 9. Então, 2 e menos 9. Vou lá e traço, ó. Então, venho aqui no menos 1, no x, né? No y, quer dizer, tá aqui. E venho aqui, ó, no 2 e no menos 9. Pronto, fiz a minha reta. Lindo, perfeito. Aí vamos para 8, né? 8. A 8 eu passei? Deixa eu só ver aqui se eu passei ela. Pronto, resolvido o dilema. Só tinha esquecido de trocar. Eu tinha tirado uma questão e esqueci de colocar. Vamos lá, então, ó. 2 taxistas, né? Nós temos o João e o Paulo. Eles cobram suas corridas de maneiras distintas. João utiliza a seguinte, né? F de x igual, né, a 2,8x mais 4,50, né? Ou seja, R$2,80 por quilômetro rodado, mais uma taxa fixa de 4,50.
Paulo usa, né, a g de x igual a 3,20 vezes o x, né, que seria vezes o quilômetro rodado, mais 1,30 de taxa fixa, em que x é a quantidade de quilômetros rodados e o resultado será o valor a ser cobrado. Supondo que André quer fazer uma corrida de 8 quilômetros e fez o orçamento com os 2 taxistas nessas condições, assinale a alternativa correta, né? Beleza, então nós vamos lá. Tá? A resposta correta é a D. Por que é a D? Ó? Ambos cobram o mesmo valor final deste percurso. Por quê? O valor cobrado pelo percurso de 8 km para o João. Então, o João utiliza, né? 2,8x mais 4,50. Então, f de 8, que seria o x, então vai ficar 2,8 vezes 8 mais 4,50 é igual a 26,90. E o valor cobrado por Paulo, g de x igual a 3,20 x mais 1,30. Então, fica g de 8 é igual a 3,20 vezes 8 mais 1,30, que dá 26,90. Portanto, o valor dos dois é igual para a distância de 8 km, tá? Então, por isso que a gente marcou a letra D. Vamos lá. 9. Sobre uma função de primeiro grau. Então, nós temos lá y é igual a cx mais d. Assinale a alternativa correta, né? A. Será decrescente à medida que o valor da variável y diminui e o valor da variável x aumenta? Será decrescente à medida que o valor da variável y aumenta e a variável x aumenta. Passa sempre pela origem, sempre que c e d forem diferentes de zero. Será crescente sempre que d for positivo? Não, né? Primeiro aqui a gente já muda aqui o d, a d não é. Por quê? Não tem nada a ver com o D positivo, né? Ela não é crescente por causa do D, que é o meu coeficiente linear, e sim pelo meu coeficiente angular, que é o C, né? Então não tem nada a ver. Então passa sempre pela origem, sempre que o C e o D forem diferentes de zero? Não, só quando eles forem zero vai passar no 0 e 0, né? Então a C também está fora. Sobra para nós a A e a B, né, para a gente fazer essa análise. Então, a porque ela será decrescente à medida que o valor da variável y diminui e a variável x aumenta. Então, ela vai ser decrescente, tá? Então, quanto mais a variável y diminui, a variável x vai aumentar, então ela se torna decrescente, tá bom, pessoal? Essa daí é nosso exercício, tá? Corrijam. Salvar aqui. E aí agora, pessoal, nós iremos... Deixa eu só ver se está gravando. Eu fico desesperado, porque pensa gravar e depois dá errado. E aí agora nós vamos, então, direto, né, de cara para a nossa função quadrática, né? Então, a função quadrática, ela tem algumas particularidades, né? Então, nós temos ali a fórmula do vértice, nós temos a própria fórmula da função quadrática, nós temos Bhaskara, nós temos as raízes, nós temos o gráfico, nós temos soma e produto, a forma fatorada. Então, a função polinomial do segundo grau. Então, tem uma série de fórmulas, essas fórmulas todas a gente usa na função quadrática. Tá? Eu tento dividir, né, o processo, até porque é muita coisa de uma vez só, né, para poder assimilar. Então, eu tento dividir o processo, assim como eu fiz na função afim também. Então, nós vamos começar, então, a nossa operação, né, esse novo conceito, e eu vou apresentar para vocês, então, o que é a função quadrática, vou apresentar para vocês os vértices, vou apresentar para vocês a fórmula fatorada e as raízes, ok? Hoje, tá bom? Aí tem um desespero aí que eu gosto de brincar, né? Tem aí um desespero do cara aí, ó, quando você resolve uma equação de matemática 3 vezes e cada uma, né? Cada uma tem cacete. Tem um resultado diferente. Não tá aparecendo. Aí, agora apareceu. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aí aparece. Pronto. E cada um tem um resultado diferente. Quem nunca, né? Como se diz, o golpe tá aí. Cai quem quer. Então, função quadrática ou função do segundo grau, pessoal. Então, tem uma particularidade. Assim como a função afim, nós temos a particularidade dela, da formação da sua lei de formação, nós também temos para a função quadrática ou função do segundo grau, tá?
Então, chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau, né? Ou função do segundo grau. Qualquer função dos reais em reais, tá? Dada por uma lei da forma. Então, f de x igual a x ao quadrado. Então, essa é a fórmula. Toda vez que vocês verem esse formato de função, ela é uma função do segundo grau por causa do 2 elevado lá no x, tá? Então, pode acontecer de ser uma função quadrática sem o bx? Pode. Sem o c? Pode. Mas o ax ao quadrado não pode deixar de acontecer, tá? Porque é a lei de formação. Então, vamos lá. Onde o a, o b e o c são números reais e a tem que ser diferente de zero, tá? Pode ser positivo ou negativo, mas não pode ser zero. O b e o c pode ser zero. Então, nós temos, ó, f de x, uns exemplos, né? F de x igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Onde o a é o 3, o b é o menos 4 e o c é o 1. Segunda, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 1, onde o a é 1, tá? Porque está ali multiplicando pelo x ao quadrado. O b é 0. Por que é 0? Porque não tem ele lá, ele não existe lá, tá? E o c é igual a menos 1, tá? Próxima, f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Então, o a é igual a 2, o b 3 e o c 5. F de x igual a menos x ao quadrado mais 8x, onde o a é menos 1, o b é 8 e o c é 0, porque ele não existe. Aí aqui é o que eu falei aqui agora. Ó. F de x igual a menos 4x ao quadrado. Não tem b e não tem c, eles são 0. Eles podem ser 0, mas o a não pode ser 0, tá? Então, o gráfico da função quadrática, pessoal. O gráfico de uma função polinomial do segundo grau, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com um a diferente de zero, é uma curva chamada de parábola, tá? Então, diferente da reta que nós tínhamos da função afim, na função quadrática nós temos uma curva, né? Uma curva para cima ou para baixo, né? Que se chama parábola. E aí, ao construir o gráfico de uma função quadrática, y é igual a ax aqui ao quadrado. Não subiu lá, não. Ô, gastura, menino. Ax ao quadrado. Colocar o danadinho lá em riba. E o meu aqui não tem. Gente, o meu aqui não tem. É simples, Gutenberg. É muito simples. Aqui, eu coloco isso aqui. Vamos lá, eu coloco isso aqui, quer dizer que está elevado a 2. Pronto, prontinho. Vamos lá. Então, ao construir o gráfico de uma função quadrática, né, y é igual a ax elevado ao quadrado, tá? Então, esse símbolo aqui significa que está elevado ao quadrado, mais bx mais c. Notaremos sempre que, tá? Se o a for maior que zero, pessoal, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Tá? E se o A for menor do que zero, a parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. Assim como na função afim, o A, que dava o coeficiente angular, na função do segundo grau, né, a função quadrática, o que dá também o sentido, a orientação, o caminho, a direção de como a parábola vai ficar, vai ser também o A. Então, se o A for maior do que zero, concavidade para cima. Se o A for menor que zero, concavidade para baixo, tá? Tá aí, ó, o exemplo, ó, o A maior do que zero, então, ó, concavidade, que é essa curva aí, ó, voltada para cima. O A menor do que zero, concavidade voltada para baixo. Então, como resolver uma equação ou uma função quadrática, né? Então, determine A e B e C na função quadrática dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo, então, f de menos 1 igual a 8, f de 0 igual a 4 e f de 2 igual a 2. Pessoal, existem duas maneiras distintas de se resolver uma função quadrática. A primeira dela é dando valores para a função, tá? Gutenberg, quem vai dar esses valores? Geralmente o professor ele dá essa orientação, né? Porque quando você trabalha com esse tipo de operação, onde a lei geral da função quadrática é a própria forma dela, você vai ter que dar valores, assim como você dava para o f para a função afim. E aí você dá valores. Outra situação é a função quadrática, que é a que a gente vai ver agorinha, tá? Só um pouquinho. Então, pessoal, vamos lá.
nós temos ali, né, primeiramente, né, então vamos substituir o valor de x pelos valores de cada função e assim a gente vai ter, né, o y, né? Então nós vamos lá, ó, f de menos 1 igual a 8, né? Então, a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais c, porque eu substituí o valor do x por menos 1. Então, ele é igual a 8. Então, a, né, menos b mais c igual a 8. Essa é a primeira equação, tá? Por quê? Vamos lá. 1 vezes 1 dá 1. Menos vezes menos dá mais. A vezes 1, a. Mais b vezes menos 1 dá menos b mais c igual a 8. Então, essa é a nossa primeira... nossa primeira equação. Beleza. Então, o próximo, f de 0 igual a 4. Então, a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c igual a 4. Então, c vai ser igual a 4. Por que o c vai ser igual a 4? Porque todo número elevado a 0 é 0, né? Então, vezes o a vai ser 0 de todo jeito. Vai sobrar só o c. Então, porque a vezes 0 é 0, b vezes 0 é 0, vai sobrar só o c igual a 4. Vai ficar bem mais fácil de resolver, porque eu já encontrei o valor de 4, ó. E aí, nós temos aqui, deixa eu só... barra de ferramentas, configurações da barra, é isso. Oh, Jesus amado. Vamos lá, vai ser assim mesmo. Então, f de 2 igual a 2, então, onde o a vezes o 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais c igual a 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes a, 4a, mais, né, 2 vezes b, 2b, mais c, que é igual a 2. Então, pela segunda função do f de 0 igual a 4, já sabemos que o valor de c é igual a 4, né? Beleza. Então, a menos b mais 4 igual a 8. Então, a menos b é igual a 8 menos 4, dá 4. A é igual a 4 mais B, né? Tava menos B, menos mais B ali. Então, eu coloquei direto ali, A é igual a B mais 4. E aí a gente vai por substituição, tá? Isso aqui até acho que é a Natália que perguntou, né? Aí a gente vai pelo lado mais fácil. Substituição. Então, já que temos a equação A pela equação 1, vamos substituir na 3 para determinar o valor de B, então, ó. 4a mais 2b mais 4 igual a 2. Então, 4a mais 2b igual a menos 2, tá? Vamos lá. 4 vezes b mais 4, que é o valor do a, mais 2b menos 2. Então, 4b, por que 4b? 4 vezes b, 4b, mais 4 vezes 4, 16, mais 2b menos 2. Aí vai ficar lá, o 4b mais 2b vai dar 6b. E aí vai ficar menos 2 menos 16 dá menos 18. Menos 18 dividido por 6 dá menos 3. Então, encontrei que o valor de b é menos 3. Por fim, a gente pode colocar na equação, né? Então, a menos b mais c igual a 8, sendo que o a menos vezes menos 3 mais 4 é igual a 8. Então, vai ficar assim, ó, menos vezes menos dá mais, 3a, né? E aí vai ficar lá para o outro lado, ó. Então, vai ficar 8 menos 4 dá 4. O 3 estava do outro lado lá, estava positivo, passa negativo. A igual a 1, tá? Encontrei a minha equação. Então, o A vale 1, o B menos 3 e o C 4. Raízes da função, pessoal. As raízes, né? A gente chama de raízes ou zeros da função, tá? Então, toda vez que vocês verem lá no enunciado do exercício assim, ó, determine o zero da função, ou determine a raiz da função, né? Ou as raízes da função, aí você vai ter que usar a Bhaskara, tá? Aí a gente agora começou com Bhaskara. Até então, a gente estava só por substituição, que é aquilo que a gente já tem feito, né? Fazer substituição, fazer sisteminha. Então, as raízes ou zero da função do segundo grau representam os valores de x, tais que f de x igual a zero, tá? Então, é quando a gente iguala isso a zero. Então, vamos lá. As raízes da função são determinadas pela resolução da equação do segundo grau, ó. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Eu igualei ela a zero. Então, agora a gente usa a Bhaskara. Então, para a gente usar a Bhaskara, pessoal, existem algumas utilizações. Algumas pessoas gostam de utilizar de um jeito, alguns professores ensinam de um jeito, outros de outro.
né? Alguns ensinam a fazer primeiro encontrar o delta, então delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, para depois jogar na fórmula, né, de Bhaskara, né, que seria o x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, certo? Então tem gente que aprendeu assim. Eu já gosto de ensinar, Gutenberg, se eu quiser usar desse jeito, o problema é de vocês, tá? Dando o mesmo resultado, não tô nem aí. Eu gosto de usar o x igual a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Eu já faço o delta junto com a operação. Eu já gosto de fazer assim, porque aí eu consigo ganhar tempo, eu consigo ganhar velocidade, do que ter que fazer o delta primeiro, para depois jogar na fórmula de Bhaskara, né? Eu não gosto, eu gosto de usar essa, mas tem gente que aprendeu com essa, sigam da maneira que achar. Por isso que eu coloco as duas formas de se resolver, tá? Não importa, a matemática tem muito isso. Não importa a forma que você chegou no resultado. A gente quer saber do resultado em si. E aí nós temos, né? Então, se o delta, né, que a gente encontrou, então o delta, se o delta lá, ó, ou o delta aqui, ó, tá? Então a gente tem que entender que isso aqui é o delta. Isso aqui também, dentro da raiz aqui também é o delta, tá? Só o da raiz aqui é o delta. Então vamos lá, ó. Se o delta for maior do que zero, a função terá duas raízes distintas. Então ela vai ter o x1 e o x2, que é o x' e o x duas linhas, que a gente costuma dizer. Se o delta, né, a função, se delta, né, não der nada, a função não terá raiz real. Se o delta ele não existir, então não vai ter raiz real. Isso aqui é principalmente quando o delta é negativo, então não existe raiz negativa, então separa a operação. Não vai ter uma função real ali no delta negativo. Se o delta é igual a zero, a função terá duas raízes iguais. Então, o x' vai ser igual ao x duas linhas e o x duas linhas igual ao x' também, tá? São regrinhas boas de se lembrar. Então, o gráfico da função quadrática, né? Então, a gente já sabe que ele é um gráfico de uma parábola, né? E aí nós temos esse exemplo aí, ó, o gráfico da função definida por f de x igual a x ao quadrado. Não tenho o b e não tenho o c. O que eu faço, Gutenberg? Dou valores para x, né? Aqui ele deu valores muito picados, tá? Eu não aconselho dar valores com dízimas, né? Por causa da complexidade na hora de resolver, né? Mas aqui no exemplo desse livro aqui, ele me deu esse exemplo assim. Então, o x eu dei valor, o livro deu valor de menos 2, menos 1,5, menos 1, 0, 1, 1,5 e 2. E aí, se eu jogo na função, né, eu vou ter lá, ó, x ao quadrado. Então, menos 2x, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Aí, menos 1,5 vezes menos 1,5 dá 2,5. E aí, assim sucessivamente. E aí, eu venho aqui, ó, eu já sei, né, que a minha função eu tenho um umzinho ali, então ela é crescente, né, digamos assim, ela é maior do que zero. Então, tá lá, ó. Parábola voltada para cima. Tá correto? Vamos lá, mais um exemplo aí para vocês. Ó, nós temos o x ao quadrado menos o 12x mais 35 é igual a zero, né? Tá pedindo para determinar as raízes reais. Aí, nas primeiras coisas que nós fazemos aqui, pessoal, definir o a, o b e o c para não tão complicar. Então, o a vale 1, o b menos 12 e o c 35. Aí, aqui, como eu falei para vocês, eu não faço fórmula do delta para depois jogar na fórmula de Bhaskara, eu já faço ela de uma vez. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 2 vezes o a. Então, x é igual a 12, que é o valor de b, só que ali, tá vendo que ele estava negativo, menos b? Ele vem para cá positivo, porque menos vezes menos dá mais, então 12. Mais ou menos a raiz quadrada de quem? Menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 35 dividido por 2 vezes o a, que é 1. X é igual a 12, mais ou menos, raiz quadrada de quem? 12, menos 12 vezes menos 12 dá 144. Menos 140, que é 4 vezes 1 vezes 35, dá 140. Dividido por 2, que é 2 vezes 1, 2. X é igual a 12, mais ou menos, a raiz quadrada de 4 dividido por 2. X', né? Aí, quando chega nessa parte aqui, eu vou para o X'. Opa, o meu delta ali, ele é maior do que zero, né? Ele é maior do que zero, então vai ter duas raízes distintas. Vai ter o x' e o x duas linhas, né? Então, x', 12 mais 2 dividido por 2. Então, 12 mais 2, 14. 14 dividido por 2, então x' vale 7. X duas linhas, né? Então, 12 menos 2 dá 10. 10 dividido por 2, 5. Pronto. Encontrei as minhas raízes.
E aí, pessoal, nós agora vamos, né? Talvez eu esteja até indo apressado demais, passando a fórmula fatorada, a forma fatorada para vocês, né? Mas eu vou arriscar. Então, na forma fatorada, pessoal, nós temos uma base, né? Então, nós temos ali uma forma de se escrever ela. Ela vai ser a raiz, ela vai ser a nosso radical para nossa forma fatorada. O que é a forma fatorada, pessoal? É encontrar, a partir dessa fórmula, a minha função ou minha raiz quadrática, certo? Então, a gente usa a função, a forma fatorada, que é o f de x igual a x menos x' vezes x menos x, duas linhas. Então, nós temos ali, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, e ele quer saber a forma fatorada dessa equação aqui, dessa função do segundo grau. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o x' e x duas linhas, que eu não sei. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, tem que fazer a fórmula de Bhaskara. Então, A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6. Então, x é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2A. Pessoal, outra coisa, vocês vão se perguntar assim, mas Gutenberg, você fica falando toda hora a fórmula de Bhaskara, né? Essa fórmula, sim, pessoal, para poder vocês lembrarem, porque tudo bem que hoje vocês estão online, né? Online dá para ir lá e pesquisar. Vocês colocam no Google lá a fórmula de Bhaskara e vai dar a fórmula para vocês. Outra questão é vocês estarem, né, presencialmente e não terem esse dado, né? Então vamos lá. X é igual, né, a 5, que é o valor de B lá, menos 5. Então, menos 5 vezes o menos lá dá 5. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o 6 dividido por 2 vezes o 1. Então, x é igual a 5 mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos 1 dividido por 2. Correto? E aí vai dar raiz quadrada de 1 maior do que 0, duas raízes distintas, né? X' é igual a 5 mais 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2. Então, 5 mais 1, 6, dividido por 2, x' é 3. X duas linhas, 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Qual que é a fórmula fatorada? É só escrever f de x igual a x menos 3, né? Porque o a vale 1, então não preciso colocar, tá? Não coloquei ele ali porque ele é 1, não tem necessidade, vezes o x menos 2. Pronto, encontrei a fórmula fatorada. Quer dizer que a partir dessa fórmula fatorada aqui, ó, do f de x igual a x menos 3 vezes x menos 2, eu encontrei aquela função quadrática lá em cima, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Louco, né? Doido demais a conta, mas eu acho gostoso. Vamos lá. Nós temos o próximo exemplo. Ó. Nós temos ali, ó, o f de x igual a 5x ao quadrado mais 10x mais 5. E aí tá perguntando, né, a fórmula fatorada dele. Então, primeira coisa, o x' e x duas linhas eu não sei. Tem que fazer Bhaskara. Então, o A vale 5, o B vale 10, o C vale 5. Então, x é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes o A. X é igual a menos 10, porque agora eu tenho que colocar o menos, tá? Porque o 10 está positivo, ele vem para cá, pega o menos do B lá. Então, ele 10 negativo. Mais ou menos a raiz quadrada de 10 ao quadrado, menos 4 vezes 5 vezes 5, dividido por 2 vezes o 5. X é igual a menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 100 menos 100, que é zero. Então, o delta é zero, ou seja, vai ter apenas uma raiz, né? Onde o x' é igual ao x duas linhas, eles são iguais. Então, o x' e x duas linhas é menos 10 dividido por 10 igual a menos 1. Aí é só eu colocar, ó, f de x, né, a é igual a abre parênteses, x menos x' vezes x menos x duas linhas. Então, nesse caso, eu coloquei o A, porque o A vale 5, ele não vale 1, como no exemplo anterior. Então, 5 vezes, né, x mais 1. Por que x mais 1? Porque o resultado do x' e x duas linhas foi negativo, né? Então, como tem o sinal do negativo aqui na fórmula, multiplico o sinal, então, mais 1. Então, x mais 1 vezes x mais 1. Ou, então, né, 5 vezes x mais 1, que são iguais ao quadrado, que aí eu vou fazer lá o nosso polinômio, vou encontrar ali os meus resultados, né? Certo, pessoal? Então, a partir dessa fórmula fatorada, dessas duas aqui, qualquer uma das duas, né, eu encontrei aquela fórmula do 5x ao quadrado mais 10x mais 5, ok? Facinho. E aí nós temos um exemplo aí, ó. Mais um, né?
Escreva a função quadrática que tem como zeros os números 2 e 5, tá? Então, os zeros, pessoal, na verdade, são o quê? O x' e o x duas linhas. Então, o 2x' e o 5x duas linhas. E cujo gráfico passa pelo ponto x1 e y4. Então, nós temos lá, ó, f de x igual a, né? Onde o x menos 2 lá, ó, que é da fórmula, menos 2, que é o número, que é o zero que eu encontrei, que é o x', vezes o 5, desculpa, menos o x, vezes o x menos 5, então pertencem à função. Então, f de 1 igual a 4. F de 1 é igual a, né? Vai ficar 1, que é o x, menos o 2, da fórmula, vezes o 1 menos o 5, que é igual a 4. Tá? Eu só transformei ali, ó, o f de 1, coloquei 1 no lugar do x na minha fórmula lá, ó. Tá? Então vai ficar a, né, 1 menos 2 vezes 1 menos 5 igual a 4. Aquilo que a gente já está acostumado a fazer com função afim, né? Então, f de 1 é igual a vezes, né? Então, 1 menos 2 é menos 1, vezes 1 menos 5 menos 4 é igual a 4. Eu faço a multiplicação, né? A vezes menos 1 menos a vezes menos 4, 4a. Igual a 4. A é igual a 4 dividido por 4, A é igual a 1. Né? Então, f de x é igual a 1, né? Abre parênteses, x menos 2 vezes x menos 5, que é a minha fórmula lá em cima. Eu vou multiplicar, né? Fazer, então, 1 vezes o x dá x. Eu nem precisava ter colocado. Então, x vezes x ao quadrado. X vezes menos 5 menos 5x. Menos 2 vezes x menos 2x. Menos 2 vezes menos 5, 10. Então, vai ficar aqui x ao quadrado. Menos 5 menos 2x vai dar menos 7x mais 10. Pronto, encontrei a minha função quadrática responsável por essa operação gigantesca, colossal toda. Louco, né? Beleza. E aí nós temos os vértices da função, pessoal. Então, para nós encontrarmos os vértices da função, quer dizer, o vértice, né, que é onde a parábola encontra, intersecta, né, os pontos. Então, nós temos para encontrar o x vértice a fórmula menos b dividido por 2a. E para o y, nós temos lá, por mais que, né, o y vai interceptar, pessoal, a parábola vai interceptar o eixo y no C. Quem que é o C? AX ao quadrado mais BX mais C. Então, o número, né, sozinho, a gente já sabe que a reta vai... a parábola vai interceptar o eixo Y. E aí, o Y vértice, nós temos o menos delta dividido por 4A. Né? Então, ó, um exemplo aí, ó. Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, né? A gente já sabe, pela análise, que a parábola vai passar no eixo Y no 3, porque o C é o que dita, né, a intersecção com o Y. Então, a gente já sabe disso. Aí a gente vai, ó. Y é igual a 2x menos 4x mais 3, né? Então, aonde? Aí, nesse caso aqui, eu fiz o delta, né? Porque aqui, nesse caso, quando eu vou trabalhar com o Y vértice e o X vértice, pessoal, eu tenho que fazer o valor de delta, tá? Por causa que eu tenho ele ali. Não adianta fazer Bhaskara, tem que fazer delta. Então, nós temos lá, ó, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos lá. O b ao quadrado é o menos 4, então menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 do a vezes o 3. Então, menos 4 vezes menos 4 dá 16, menos 12, né? Que é 4 vezes 1 vezes 3, 12. Então, o delta é igual a 4, correto? Aí, agora sim, eu venho aqui, né? E vou fazer a minha queridinha Bhaskara aqui, ó. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Então, x é igual a 4, mais ou menos, né, a raiz de 4 dividido por 2. X', 4 mais 2, 6, dividido por 2, x', 3. X duas linhas, 4 menos 2, né, que é a raiz quadrada lá, dividido por 2, dá 1, correto? E aí eu encontro aqui os meus pontos, ó. Então, 3 e 0, 1 e 0 e 0 e 3, que é o ponto de y lá. Aí eu vou jogar, né, no meu y e x vértice. Então, x vértice é igual a menos b dividido por 2a, certo? Então, vai ficar x vértice é igual a menos da fórmula, menos o 4, que é o valor do b, dividido por 2 vezes 1. Então, menos vezes menos mais, 4 dividido por 2. Então, o x vértice no 2, tá? Então, ele passou aqui, ó. Aqui onde eu tô com
cruzinha aqui, ó, é o 2, tá vendo aqui, ó? O 1 tá aqui e o 3 tá aqui, então ele tá bem na metade. Então aqui, ó, x vértice, tá? E aí, o que que acontece? O y vértice, né? Y é igual a menos delta dividido por 4a, 4 vezes a, y vértice é igual a menos 4, né, que é o delta, 4, dividido por 4, que dá menos 1 y vértice. Então, tá vendo aqui, ó, que ele vai passar bem aqui, ó, menos 1? Olha aqui o y vértice, que é um menos 1, tá? Então, ele passa no ponto x vértice 2 com menos 1, tá? Tá bem aqui, ó, facílimo. Facílimo assim, então um monte de conta para fazer, né? Então, o vértice irá representar o ponto do valor máximo da função quando a parábola estiver voltada para baixo e o valor mínimo quando estiver voltada para cima, tá, pessoal? Então, isso aqui é muito importante. Então, quando ela estiver voltada para baixo, ela vai estipular, vai mostrar qual que é o valor máximo. Quando ela estiver para cima, o valor mínimo dos vértices, tá bom? E aí, nós teremos agora, né, exercícios, né? Eu vou elaborar uns exercícios aqui agora do livro para vocês. Vou passar, espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu sei que às vezes a gente passa meio rápido, mas aí qualquer coisa na hora da aula tem esses exemplos já aí prontos. Qualquer coisa na hora da aula, se vocês quiserem que eu faça esses exemplos, eu faço de novo para você no passo a passo, para vocês aprenderem, tá bom? Nos vemos daqui a pouco, tá? Então corre lá para a live lá que a gente já vai começar a nossa videoaula, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.